Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes hoje aqui? Escolha uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Isso. Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim aqui e sorrir aqui. Os que trouxeram a Bíblia, corre, tecladista, antes que você fique leproso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Cantares de Salomão. Cantares, capítulo de número 6, e o versículo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Preparado para chorar um bocado hoje? Cantares de Salomão, capítulo de número 6 e o versículo de número 10. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola dominical. Entendeu aí? Está escrito assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Repetindo: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Oremos. Mais som aqui para mim, por favor, sonoplasta. Senhor Deus, eu te exalto, eu te glorifico. Primeiro, porque eu sei em quem eu tenho crido. E segundo, porque a sua igreja veio na noite de hoje em busca de um milagre. E eles só podem sair daqui depois que o milagre acontecer, Pai. Eu não sei quantos demônios Satanás alcançou no inferno para tentar atormentar a vida dos seus filhos hoje, mas eu posso imaginar quantos anjos o Senhor já enviou do céu para guardá-los de toda afronta de Satanás. Mais alguns minutos, Senhor, e esta casa ficará pequena para o tamanho da glória e da majestade que o Senhor vai fazer manifestar aqui. Por isso, antes de começar a pregar, eu lhe faço dois pedidos. O primeiro é que o Senhor cerque esta igreja, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que virá. Um segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento. Se ainda tenho crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do céu sobre esta igreja agora, e manda do céu para a terra uma comitiva de anjos. Eu quero anjos de fogo sobrevoando a nave desta igreja agora, que eles comecem a esparramar brasas tiradas do seu altar, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, Pai, renova ele agora, Pai, neste ambiente. Encha a atmosfera deste culto com a sua presença, Pai. Precisamos de Ti. O Senhor não precisa do homem para nada, Pai. Tu és onipotente. Mostra a sua onipotência hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja do Senhor, dê uma linda salva de palmas a Ele, porque Ele merece. Tomai assento. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Uma palavra que vai te colocar de pé, vai te fazer sair daqui com tanta alegria, que até a tristeza vai ser contagiada pela alegria que vai sair de você. Cantares de Salomão. Qual o nome do livro?
Faça biquinho para falar. 1, 2, 3. Pense num livro que já foi polêmico, que já ocupou espaços fora do cânon sagrado, que foi chamado, numa época muito distante da nossa, simplesmente de livro pornográfico. Na Idade Média, este livro não podia estar na Bíblia, até porque quem começou a ler este livro e começou a entender a poesia de Salomão, foi ficando rubro de vergonha. Eu até entendo porque os crentes mais ortodoxos, os mais religiosos, não devem ler esse livro. Se lerem esse livro, vão ficar ruborizados. Salomão fala da paixão que ele tinha por uma mulher diferente. E olha que para Salomão elogiar uma mulher única, essa mulher não era uma mulher, era a mulher. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Maravilha! Maravilha, nada, meu irmão. Quando eu era solteiro, eu também falava assim, maravilha, 1000 mulheres. Depois que eu casei, eu digo misericórdia, porque para aguentar uma já não é fácil, imagina 1000. Multiplique o sofrimento do seu casamento por 1000. Era o sofrimento de Salomão. Salomão estava apaixonado. Eu acho que ele se apaixonou pela cor da pele da sunamita. A mulher de Cantares de Salomão, segundo ele, era morena, queimada pelo sol. Mas a palavra morena, aqui traduzida no nosso texto, não está traduzida de forma legal, porque no texto original, morena é meilená, ou a palavra morena, aqui traduzida no original é meilená, e meilená é negra como um carvão. Salomão se apaixonou por uma mulher que era diferente, na sua etnia, na cor da sua pele, e ele se entregou a ela de paixão. Ele ficou arriado com os 4 pneus, travou no chão. Salomão conheceu o amor, e o amor é a coisa mais bela que alguém pode sentir nessa vida. Herdamos isso de Deus, porque como eu sempre tenho dito, o meu Deus é romântico. O seu é? Então dê um grito de glória a Deus por isso. Lembro-me que quando estava jovenzinho na igreja, querendo conquistar a minha esposa, a irmã Edileuza, que hoje é minha esposa, ela era bonita, era a única moça da igreja que tinha o cabelo liso, então imagina, todo mundo queria casar com ela. E a concorrência era muito grande. E eu, recém-convertido, cheguei no líder da mocidade e disse, Marcos, que também chamava Marcos, eu queria namorar a Edileuza, mas como é que eu faço para conquistá-la? Ele disse, a Edileuza é uma moça crente, pura, nascida na igreja, então você tem que conquistá-la com o coração de um homem de Deus. Eu disse, como é que eu faço? Ele disse, escreva para ela um versinho, um poema. Eu disse, olha, os versinhos e os poemas que eu conheço não são nada cristãos. Ele disse, então vou te dar um livro da Bíblia que tem. E me deu um livro de Cantares. Ele disse, esse livro é um livro de romance. Você vai escolher um texto e vai escrever para ela, e ela vai ficar apaixonada por você. E olha que eu passei uma semana orando, pastor, escrevi, rasguei folhas, escrevi de novo, Paulo, rasguei folhas, e pedi a Deus, e chorava, implorava, até que um texto saltou do livro de Cantares, e eu me apaixonei pelo texto, escrevi com letras garrafais, perfumei a carta e mandei para ela, e pedi para ela assim, responda com o versículo da Bíblia também, e eu esperava que ela ia escrever e responder com o livro de Cantares, mas ela respondeu com um versículo lá do Evangelho. Quando eu abri o texto, estava escrito assim, o Senhor te repreenda, Satanás, para trás de mim. Está rindo, miserável? Você ri porque não era você. Eu não sei até hoje por que ela ficou tão irritada. Eu fiz o que Salomão usou o texto e conquistou a sunamita. Eu não sei porquê, eu acho que ela não gostou muito. Também não entendi, nunca questionei. Eu mandei para ela o versículo que está escrito assim, tu és mais bela do que as éguas de Faraó. Mas entenda, as éguas de Faraó eram bem tratadas. Faraó tinha 1000 mulheres, tinha 1000 éguas brancas, tinha um aras só para cuidar dessas éguas. E depois que eu estudei tudo isso, eu quis mostrar para ela o meu amor por ela. Não deu muito certo. Mas, deixando de lado as brincadeiras, o capítulo 6 do livro de Cantares traz uma revelação profunda.
chega a me embargar a voz, só de começar aqui a imaginar as coisas que eu vou falar a vocês. Salomão foi um dos homens mais sábios da Bíblia, um dos 3 mais sábios do Velho Testamento. Salomão foi o mestre da sabedoria porque soube negociar com Deus. Quando Deus apareceu a ele e disse: me peça o que quiseres, e ele, ao invés de pedir riqueza, fama, disse: eu queria sabedoria para saber entrar e sair diante do seu povo. Ele pediu com tanta sabedoria que o próprio Deus, estupefato, ficou e disse a ele: vou te dar além do que você me pediu, vou te dar sabedoria e riquezas e sabedoria. Foi ele quem erigiu para Deus o templo onde a glória magnífica do Eterno desceu, e desceu tão profundamente que os sacerdotes não conseguiram ficar em pé naquele culto. A sabedoria de Salomão conseguiu trazer a presença de Deus para a terra. Um homem sábio chamado Salomão é matéria de livros, é matéria de cursos, e há até algumas lendas judaicas que não estão na nossa Bíblia Sagrada, mas que vale a pena dizer, como por exemplo, quando um grande rei do Oriente se dirigiu até a terra de Salomão e marcou uma reunião com ele porque queria provar a sua sabedoria, assim como fez a rainha de Sabá. Porém esse rei foi muito mais pérfido. Ele pegou 2 rosas, pegou um dos seus artesãos e fez uma rosa que não era natural, mas muito parecida com uma rosa que era natural. Quem olhasse para as 2 não sabia como era, ou qual era a verdadeira, qual era a de verdade, qual era a que era apenas uma imitação. A história diz que quando este rei mostra as 2 rosas para Salomão e diz: declare-me com a sua sabedoria qual das 2 rosas é a verdadeira. Salomão, sorrindo, disse assim: é simples, deixe-me tocá-la e eu vou te dizer, porque pela textura ele descobriria. E o homem diz assim: não, me disseram que você tem uma sabedoria divina, e quem tem sabedoria divina não precisa tocar. Se o seu Deus te deu sabedoria, me revele agora, sem tocar, sem cheirar, apenas qual é a verdadeira rosa. E Salomão percebeu então que esse homem não estava tentando a sua sabedoria, mas sim a unção da sabedoria divina. Estava tentando o presente que Deus havia dado a Salomão. E a história diz que o sábio Salomão se curva, fecha os olhos e em intimidade com Deus diz: Senhor, não deixe esse homem aqui sair debochando do seu nome. Mostra a ele que o Senhor é o Deus da sabedoria. Quando Salomão abre os olhos, pela janela que estava à esquerda do seu palácio aberta, entra uma abelha. E a abelha, zumbindo, voa perto das 2 rosas. Passa por uma, não pousa sobre ela e para na outra. Salomão olha para o céu com seus olhos lacrimejando e diz ao homem que estava diante dele: o meu Deus, na sua infinita sabedoria, mandou aqui um dos seus oficiais para me declarar que a rosa verdadeira é essa, onde a abelhinha está sentada. As histórias do Oriente se envolvem com coisas belas como essa. Mas o que me intriga no capítulo 6 é que o homem sábio, o homem da sabedoria, o homem com a mente brilhante, o homem que tinha revelações como essa, está embasbacado. Ele está parado. Ele tem uma visão, não sei se noturna, se durante o dia, tenho certeza que foi logo após uma oração. E a visão era tão transcendental, era tão forte, era tão bela, que deixa ele de queixo caído. E ele, que tinha sempre uma resposta para tudo na ponta da sua língua, agora fica travado, olha para a visão que vem se aproximando e começa a dizer: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Salomão teve a visão de uma mulher que se aproximava, bela, ataviada, bem vestida, adornada, ornamentada. Alguém pode dizer: pastor, não seria sunamita? Não, porque Salomão a conhecia tanto que ele delineia pela palavra o corpo dela. Ele fala do formato do seu corpo, da cor da sua pele, ele já a conhecia. Mas enquanto ele estava salmodiando e orando a Deus, pedindo para que lhe desse aquela noiva sunamita, Deus faz explodir diante dos olhos do sábio uma outra mulher. E quando ele vê esta mulher, ele começa a tentar falar da sua beleza e compara com as coisas mais belas e transcendentais do mundo. Ele olha para ela e diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia? Quem é esta que é formosa como a lua? Quem é esta que é brilhante como o sol? Quem é esta que é formidável como um exército com bandeiras?
Ele teve a graça de fazer a pergunta, mas não teve a graça de saber a resposta, porque os céus fizeram silêncio, os livros não escreveram mais nada sobre isso. O homem sábio, que em toda a sua sabedoria conhecia tudo, morre sem saber a resposta dessa pergunta. E é aqui que me emociono muito, porque o Deus que ele servia poderia ter revelado a ele, porque ele era a mente mais brilhante, o homem mais rico e mais sábio de sua época. Deus não revelou a Salomão, mas resolveu revelar aos pequeninos que estão aqui em Belo Horizonte hoje. Você não entendeu o que eu disse? Eu vou repetir. Ele ocultou isso de Salomão e resolveu abrir a boca para contar para você, falar para você quem é esta. E o dia que eu descobri quem era ela, o meu coração tremeu no peito, a minha perna bambeou aqui embaixo, os meus olhos marejaram em lágrimas, porque eu descobri que esta não era só uma mulher, era uma noiva, uma única e verdadeira noiva, uma noiva que já está pronta, esperando o dia em que o seu noivo virá buscá-la. Comece a se apaixonar nessa noite, comece a se interiorizar nesta mensagem e aproveite os momentos, porque serão transcendentais aqui. Você vai descobrir que esta que Salomão viu não era nada mais e nada menos do que você, do que a igreja de Cristo Jesus. Quem é esta que aparece como a alva do dia? É a igreja. Quem é esta que aparece formosa como a lua? É a igreja. Quem é esta que aparece brilhante como o sol? É a igreja. Quem é esta que é formidável com um exército com bandeiras? É a... Faça biquinho para falar, é a... Olhe para o seu irmão e diga, sou eu e você. Pegue na mão dele e dê um grito de glória para acordar Belo Horizonte inteiro. Caminhe comigo agora pela história, porque Salomão não está vendo só a igreja, ele está vendo as fases da vida da igreja, do seu nascimento até o seu grande dia triunfal. Eu estou pregando nessa noite para duas igrejas, uma igreja militante e uma igreja triunfante. Infelizmente nem todos os que militam vão triunfar naquele grande dia, porque o triunfo faz parte de um complexo de coisas que fazemos, de leis que obedecemos e de sentimentos que temos. Ninguém é salvo só porque cumpre a lei, ninguém é salvo só porque vem a uma igreja. Nós somos salvos por aquilo que guardamos dentro do peito e o homem não pode tirar, na crença de que Jesus Cristo veio em homem na terra, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, e qualquer dia desses vai dar um grito nessas nuvens aí, e vamos subir para encontrar com ele lá. Quem está preparado para esse dia? Dê um grito de glória de novo. Salomão está vendo a igreja em 4 fases, em 4 eras, em 4 épocas distintas. Em quantas fases eu disse? A primeira fase. Salomão vê a igreja e diz, quem é esta que aparece como a alva do dia? Diga, a alva do dia. Mais uma vez. O que significa a alva do dia, pastor? Todos nós sabemos que o dia nasce com a alva. Salomão estava falando do nascimento desta igreja. E um dia, para tentar entender isso aqui, eu sentei no alto de uma colina para assistir o crepúsculo indo embora e a alva do dia vindo nascendo. Quem já teve a oportunidade de contemplar o belo dia do amanhecer, sabe do que eu estou dizendo. Nós saímos de uma noite escura, onde o céu está negro, pontilhado de estrelas, porém negro. E de repente, quando o astro-rei quer começar a brilhar lá no seu nascente, o dia que está num crepúsculo de coisas escuras começa a mudar de cor. E a cor negra da noite começa a dar lugar a uma cor azulada. E a cor azulada vai dando lugar a uma cor avermelhada. E a cor avermelhada se misturando com o azul dá uma cor alaranjada. E não tem nada mais bonito do que a explosão do nascer do dia. Salomão estava vendo a igreja nascer. Salomão estava vendo a igreja vindo de uma época de catacumbas negras. O mundo jazia no maligno. O mundo estava todo preso em trevas. Os homens não tinham paz, não tinham esperança. Satanás caminhava nesta terra nos seus cavalos e carros de ferro e com chicote trazia os homens como escravos. Não havia luz no fundo do túnel. Mas quando Jesus Cristo fincou o alicerce desta igreja na terra, ela nasceu trazendo um tom azulado naquela cor que estava negra. E todo mundo sabe que a cor azul na Bíblia fala da realeza.
É por isso que eu sou feliz em ser crente. Eu não sou crente em uma igrejinha medíocre, como dizem por aí. Eu sou crente de uma igreja que é uma verdadeira realeza na terra. Eu tenho sangue de Cristo na minha veia, então tenho sangue azul. Você nunca deve ter vergonha da sua fé. Você deve amar a sua fé. Você deve se entregar à sua fé. E quando alguém perguntar da sua igreja, com muito orgulho, bata no peito e diga: lá na minha igreja tudo começou com a cor azul, a cor daquele manto que cobria todos os grandes reis do Oriente Médio. Esta era a cor que começava a vir na malva do dia. Mas logo depois do tom azulado, lá vem uma outra cor, a cor vermelha. E começamos a entender que a igreja que nascer agora, de uma maneira tão difícil, começa a receber o impacto da cor vermelha, que é a cor do sangue. Esta igreja foi alicerçada na terra com o sangue de Jesus Cristo. É por isso que ninguém consegue destruir a nossa igreja. E olha que já tentaram, filósofos tentaram, políticos tentaram, sofismas tentaram destruir tudo aquilo que nós conseguimos construir com a nossa fé, e não conseguiram destruir. Jesus Cristo penhorou a palavra dele, dizendo: esta é a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Talvez aqui esteja a diferença do cristianismo com as demais religiões. Houve uma época em que nós vivíamos falando aí de grandes movimentos, como por exemplo a do Reverendo Moon, da seita da unificação. Houve uma época em que ele avassalou esse nosso Brasil, comprando metade do estado do Mato Grosso, fez um grande simpósio de adoração ao diabo, entre aspas, no Uruguai, levou pastores de todos os lugares, e todas as igrejas começaram a falar desta heresia, dizendo: cuidado com a seita do Reverendo Moon. E de repente, estamos nós aqui em pleno século 21, e ninguém mais ouve falar daquele coreano maluco, também pudera. Ele se intitula o Cristo, ele diz que é Jesus encarnado na pele de um coreano. E não bastasse isso, ele disse que veio fazer aquilo que ele não fez da outra vez, há 2000 anos atrás, porque há 2000 anos atrás ele não constituiu família. Aí perguntaram para ele na revista Veja: o senhor tem família? Ele disse: tenho 98 esposas e não sei quantos filhos. E disseram para ele: para que tudo isso? Porque agora eu tenho família. Este não é o meu Cristo só tem uma noiva. E eu estou olhando para ela aqui, e não tem nada mais lindo do que o canto desta noiva em adoração e gritos. Esta é a diferença entre a nossa fé cristã e o espiritismo de Allan Kardec. Indo agora para Israel, nós paramos em Paris, fiz ali algumas entrevistas e perguntei para alguns parisienses sobre o espiritismo, e descobri com muita alegria que menos de 1% da população de Paris, ou da população da França hoje, crê no espiritismo. Por quê? Simples: a igreja que ele fundou não foi alicerçada naquilo que nós temos como fé. Aquele que fundou aquela igreja já morreu e teve que reencarnar várias vezes até atingir o estado, o patamar de luz, segundo o espiritismo. Pobre seja o espiritismo. Eu pertenço a uma igreja que aquele que a fundou morreu uma vez e ressuscitou. Eu tenho que debochar de outras igrejas. Por exemplo, muitas pessoas houveram um tempo em que ficavam atormentadas com os Mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eu também já cheguei a ficar atormentado. De repente ninguém mais toca em assunto, porque são igrejas dadas ao fracasso. Também pudera. O fundador Joseph Smith Jr. queria uma igreja de puritanos. Tanto é que lá nos Estados Unidos, no estado de Utah, onde essa igreja é muito forte, tem bancos para brancos e tem bancos para negros. Tem bancos para gente rica de um lado e tem bancos para gente pobre do outro. Uma igreja dessa está tendenciada a fracassar, porque a igreja verdadeira de Cristo, ela não olha posição cultural, não olha posição social. É uma igreja mesclada. Aqui dentro não tem rico nem pobre. Aqui dentro tem todos herdeiros da mesma esperança e da mesma salvação. Esta é a nossa fé, alicerçada na rocha. Há algum tempo atrás eu fui um dos malucos e dos idiotas que tive indo de igreja em igreja falando do movimento Nova Era e dizendo: cuidado com a Nova Era. Quem lembra da febre da Nova Era? Quem lembra? Ninguém divulgou mais a Nova Era do que os crentes. O diabo cria um negócio, os crentes vão e ajudam a crescer. E todo mundo: olha, a Nova Era está aí, uma estreia vai chegar, o anticristo está chegando. E daí? Coitada de Helena Petrovna Blavatsky, a mentora da Nova Era, aquela russa pirada e maluca de pedra, que junto com um cientista político chamado Fritjof Capra, escreveu as teses de um novo mundo, de uma nova era. E sabe o que ela chegou a dizer na época em que eu pregava sobre isso? Que no dia 31 de dezembro de 1999,
o mundo deixou de ser regido pelo signo de peixes e passou a ser regido pelo signo de aquários. Estamos vivendo sob o signo de aquários. E quem entende um pouquinho do que aquela infeliz endemoniada filha do cão com a pombagira estava escrevendo, ela estava querendo dizer que simplesmente o signo de peixes desapareceu. E qual é o símbolo do cristianismo? A palavra Cristo em hebraico, as suas iniciais, é um peixe. A maioria das Bíblias que nós temos aqui tem um desenho de um peixe na capa dela. Quando nós vemos algum símbolo de cristianismo, é um peixinho. Quem já viu isso? O símbolo do cristianismo é um peixe. Aí vem o infeliz do diabo dizer: olha, a época do signo de peixes passou, o cristianismo fracassou, entramos agora na era de aquários. E para que serve um aquário? Não ouvi, para que serve um aquário? Satanás mandou um recado para a igreja assim: eu vou prender vocês. Só esqueceu de uma coisa, pergunte o quê? Desse jeito eu não respondo nada. Só vai para aquário peixinho bonitinho, inofensivo, coloridinho, que fica fazendo assim. É sério. Você dá peixinho de aquário para o seu filhinho de estimação, e o seu filhinho fica colocando comidinha para ele. Só vai para aquário peixinho que não faz mal a ninguém, peixinho que é inofensivo. A minha fé cristã não é de um peixinho inofensivo. Quando alguém foi dar um símbolo para Jesus na terra, pegaram qual era o rei da selva, o leão, e chamaram: ele é o leão da tribo de Judá. Quando acharam entre os homens, foi Lucas quem disse: ele não é um homem, ele é o filho do homem. Se fôssemos então para o mar, eu tinha que mandar um recado para Helena Petrovna Blavatsky, que o meu cristianismo, se fosse comparar o meu Jesus com um peixe, não seria um peixinho beta, não seria um peixinho daqueles paulistinha todo ensadinho. Se fosse meu Jesus ter um símbolo nas águas, o símbolo de Jesus seria um tubarão branco, o rei dos mares. Eu já vi colocar até sapo dentro de aquário. Quero ver quem é que coloca um tubarão branco dentro de um aquário. Esta é a minha fé. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra nós. Agora eu também preciso dizer que tem algumas igrejas que infelizmente são peixinhos de aquário. Seus crentes são bonitinhos, fofinhos e perfumados, patricinhas e mauricinhos de Jesus. Igrejas societies, que vale tudo, até homem dançar com homem, mulher com mulher. Igrejas que você não pode falar sobre coisas erradas. Pecado, justiça e juízo foram arrancados dessas igrejas. Crentes que querem apenas ter a sua vida colocadas num paninho quente e ter a sua vida apalpada por homens. Esse tipo de fé é uma fé pequenina. Esses já estão presos pela nova era. Mas a minha fé é uma fé verdadeira. A minha igreja é uma igreja que fala verdades, doa a quem doer. O meu evangelho não é prostituído. E se tem algum crente que pertence a esta mesma igreja que eu pertenço, por favor, dê um brado de vitória para botar o diabo no lugar dele. As outras igrejas não prosperam, essas outras denominações não cristãs não prosperam, também puderam. Todos os que fundaram morreram e abandonaram a igreja deles para lá. O nosso também morreu, mas ressuscitou. E depois que ressuscitou foi para o céu. E a Bíblia diz que Ele intercede por nós. Ele continua intercedendo por nós. A igreja que nasceu da alva do dia, ela veio para trazer luz aos caminhos perdidos dos homens. É por isso que eu ainda acredito na igreja do Senhor. Eu ainda acredito que por pior que seja a igreja, ou que por pior que sejam os movimentos, ainda é melhor estar dentro dela do que estar lá fora. É por isso que eu quero hoje opinar e te dar aqui uma palavra de pastor. Não desista, caminhe, acredite, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não deixe ninguém roubar a sua fé, não deixe ninguém se contrapor entre você e a sua salvação. Lembre daquilo que eu sempre prego: o seu nome não foi escrito no céu a lápis, o seu nome foi escrito com sangue, e se foi escrito com sangue, ninguém tira o seu nome daquele lugar. Quem concorda comigo, dê mais um grito de glória.
Salomão está vendo a igreja vindo, surgindo do meio do nada, como luz aos homens, e ela começa a brilhar, e tudo aquilo que brilha acaba provocando ciúmes naqueles que não têm brilho próprio. Você já conhece a velha historinha, não conhece? Da serpente que estava enroladinha no seu canto e um pirilampo passando perto dela. O pirilampo ficava brilhando e brilhando e brilhando, e a dona serpente um dia resolveu engolir o pirilampo. E quando ela segurou ele pelos seus dois dentes, quando ela foi engolir, o pirilampo disse: eu não me importo que a senhora me destrua, mas me explique por que a senhora está fazendo isso comigo, porque na cadeia alimentar, serpente não come pirilampo, serpente não come vagalume, por que a senhora está me matando? Ela disse assim: na verdade, eu não preciso te devorar, porém, o seu brilho me incomoda, e quando o seu brilho me incomoda, eu quero apagá-lo. Todas as pessoas que têm um brilho próprio, se preparem, vai ter tanta gente querendo te apagar. Se prepare, vai ter gente vindo de lugares que você jamais imaginou, querendo roubar aquilo que Jesus te deu. E eu venho também te dar uma palavra de fé. Aquilo que Jesus te deu, não tem homem na terra, não tem demônio no inferno, não tem anjo no céu que tire aquilo que Ele te deu. Ninguém tira aquilo que Ele te deu. Pastor, mas a porta que Jesus abriu para mim, está todo mundo entrando por ela. Coloque um aviso na porta que Jesus abriu para você antes de você entrar. Diz: aqui só eu entro, porque para mim é bênção, qualquer outra pessoa que entrar aqui é maldição. Quando Deus abriu a porta do Mar Vermelho, Ele abriu o Mar Vermelho para quem passar? Israel passou? Morreu algum israelita no meio do mar? Mas quando o faraó entrou no meio com seus soldados, o que aconteceu com eles? Por quê? Porque a porta que Deus abre para você passar, é você quem vai passar por ela, e ninguém mais. Ninguém mais. E esta igreja, que aparece como alva do dia, de repente muda. E da noite, em questão de segundos, ela sai do dia para a noite escura de novo. E Salomão diz: quem é esta que aparece como a alva do dia e de repente formosa como a lua? Diga: formosa como a lua. 1, 2, 3. Pergunte para o seu irmão: por quê? Salomão está dizendo que o calor dessa igreja, embora fosse intenso e o brilho fosse forte, duraria pouco tempo. A igreja cristã, que começou com seus alicerçados em Cristo, com as palavras dos apóstolos, não durou mais do que 300 anos. 300 anos depois, essa igreja foi destruída, foi dilacerada. Os pensamentos cristãos foram roubados. Os homens se prostituíram diante do governo dos imperadores romanos. E esta igreja, que era brilhante, agora passa a ser apenas formosa como a lua. E todos nós sabemos que a lua está sempre no seu lugarzinho. Mas tem dias que ela aparece como a lua nova, tem dia que ela está cheia, mas tem dia que ela está no quarto minguante, ou no seu quarto crescente. Ou seja, tem dias que ela vai brilhar sempre, você vai olhar e vai ver ela inteira, mas vai ter dias que você vai olhar para ela, você vai ver ela pela metade, parte da sua glória ofuscada. E vai ter dias que você vai olhar para ela e não vai vê-la, porque haverá uma nuvem encobrindo ela, em dias de muita tempestade. Isso me retrata os tempos dos imperadores, quando olharam para esta igreja cristã e pensaram que ela era uma seita, quando olharam para o barulho que esses agitadores de Jeová faziam e pensavam que eles eram transtornadores de mundos. E sabe o que fizeram com os nossos irmãos? Transformaram eles em comida de leões. Ah, se aquele Coliseu pudesse falar. Ah, se você lesse os livros que eu li como mártires do Coliseu romano, e fechar os olhos e tentar ouvir o grito de Marcelos, um dos grandes homens daquele império romano, que tinha sangue nobre nas veias, mas se converteu à fé, junto com a sua nobre esposa, sendo jogado às celas para ser comido pelos leões. E os imperadores deixaram que ele fosse por último para ser tragado pelos leões, porque pensavam que quando ele e a esposa vissem os primeiros cristãos sendo devorados pelos leões, eles voltariam atrás. E a história diz que a mulher de Marcelos, no centro da arena, junto ao seu marido, diz: eu não vou suportar. Se eu ver o leão, eu estou tremendo, estou quase negando. E ele segura ela com força e diz ela: aguenta firme. Ele olha para o céu e diz: Senhor, ela não tem força, não tem estrutura, ajude. E quando uma jaula se abriu de lá, antes que ela pudesse negar, ela desmaiou nos braços do marido.
E ele em prantos disse: Senhor, muito obrigado. E ao invés de correr do leão, segurou a sua esposa no colo e partiu para cima da boca do leão. E as pessoas nazarenas, ao invés de gritarem, pararam chocadas e começavam a se perguntar: que fé é essa que faz esses homens, ao invés de fugirem dos leões, partirem para cima deles? É por isso que eu sou crente, é por isso que eu sou valente. Para estarmos aqui hoje com essa liberdade, teve gente que teve que dar a sua vida, teve gente que teve que dar o seu sangue. Eles não morreram em vão, morreram por uma causa nobre. Esta causa é nobre. É por isso que o diabo fica com raiva de mim, de você, e eu quero que ele morda a testa dele. Se ele está atormentado, a partir de hoje vamos atormentá-lo 2 vezes mais, porque a fé que estava naquele povo está dentro de nós aqui. Ninguém pode roubar a sua fé, ninguém. Essa igreja que brilhava como a lua, que ora aparecia, que ora não aparecia, ela não tinha mais calor, porque o espírito havia sido arrancado dela. Mas embora não tendo calor, pastor Altomiro, ela tinha luz. E às vezes alguns de nós não tem calor, mas o que importa é o seu bom testemunho, é a sua luz. Alguns não são fervorosos, mas são crentes, e é isso que Jesus procura em você. Houve uma época da igreja que ela não tinha o carisma do Espírito, não tinha os dons de línguas. No século III em diante, a igreja entrou dentro das catacumbas espirituais. Ela quase foi tragada, mas sempre haviam pessoas que brilhavam, e esses brilhos acabavam passando de um para outro, porque a maior pregação que um crente pode fazer é o seu testemunho pessoal. Tem gente aqui que nunca abriu a boca para ninguém, mas já ganhou muitas almas com o seu jeito de ser. O Watchman Nee, um dos grandes pais da igreja da China antiga, era um pregador poderoso, e quando estava preso, conseguiu converter metade da prisão com a sua pregação. Quando os comunistas chineses descobriram isso, arrancaram a língua dele, mostraram ele para todos, e ele não podia mais falar. Então ele pegou sua caneta e papel e começou a escrever. Graças a Deus que arrancaram a língua dele. O mundo tem milhares de escritos de Watchman Nee, porque arrancaram a língua dele. Quando descobriram que os escritos dele começavam a ganhar as almas dentro da cadeia da China, arrancaram as 2 mãos dele. Passou um período de 6, 7 meses, ele conseguiu aprender a escrever com o pé, e começou a escrever com o pé. Arrancaram os pés dele. Sem pés, sem mão e sem língua, vai se pregar como? Virou um morto-vivo. Colocavam ele sempre para tomar banho de sol isolado dos presos, e os presos, quando viam ele lá no pátio, vinham pelas celas para olhar, e ele, como não podia falar nem escrever, chorava, e as lágrimas dele faziam os presos chorarem também. E a igreja Pequeno Rebanho foi fundada. Eu aprendo com isso aqui, que você não precisa ter talentos poderosos, não precisa ser um eloquente pregador, basta ter o brilho. Brilhe como a lua, brilhe. Enquanto o velho sermão diga brilhe, não grite no ouvido dele, brilhe. Brilhe, porque o milagre vai acontecer na sua casa através disso. Satanás conseguiu silenciar esta igreja por 11 séculos. Quantos séculos? Me diga em anos, quantos são 11 séculos? 1100 anos. Diga para o seu irmão, 1100 anos. Por 1100 anos o diabo achou que havia silenciado a igreja. Por 1100 anos essa igreja, que ora aparecia, ora desaparecia, ora brilhava, ora desaparecia, ora fazia sucesso, ora era exterminada. Acendia-se um foco aqui, Satanás apagava, acendia-se outro ali. Por um período de 1100 anos na história da igreja, você vê alguns movimentos se levantarem aqui, ali e acolá, mas o diabo sempre tendo a vitória. Mas a visão de Salomão muda, e ele que vê a igreja como a alva do dia e formosa como a lua, dá um grito, e de repente ela está brilhando como o sol. Não deu um grito maior do que esse. Ela está brilhando como o sol. E estamos na Idade Média, e agora na Idade Média, também chamada de Idade das Trevas, no meio dos túneis da escuridão do mundo espiritual, vem uma luz brilhando. E é no século 14, lá na Alemanha, que um jovenzinho que cresceu dentro de uma pequena aldeia com mais de 1000 pessoas,
cujo pai criava gansos para se vender naquelas terras, e o menino corria por aquele lugar, recebendo o apelido de João Rus, o menino do ganso. Recebe uma chamada divina, se forma num convento católico, se transforma num monge católico, e começa a pregar as verdades da Bíblia. E quando ele descobre a essência da palavra, ele começa a incendiar os aldeões com a palavra verdadeira, começa a pregar contra esses misticismos que o catolicismo romano impregnou sobre o mundo, como, por exemplo, o limbo, também conhecido como purgatório. Quando ele começou a dizer que essas coisas não eram verdadeiras, o clero romano descobriu e ameaçaram ele de morte. Ele mandou uma carta dizendo: eu não tenho medo da morte. E como é que você pode destruir a fé de alguém que não tem medo de morrer? Talvez aqui esteja o maior segredo que a igreja precisa ter. O segredo da igreja não ter morrido até hoje foi esse: porque tinham homens que estavam dispostos a dar a sua própria vida para que ela pudesse crescer. Eu abro um parênteses para falar uma coisa muito séria. Queremos um avivamento no Brasil, e eu acho que toda a igreja que quer ter um avivamento não deve esperar que o avivamento venha dos políticos, não deve esperar que o avivamento venha das pessoas bonitas e ricas, dos artistas que estão vindo para a nossa fé. Se queremos um avivamento, temos que esperar que os nossos líderes vão para trás das grades, porque nada faz uma igreja crescer mais do que a perseguição. Eu me lembro como se fosse hoje, há 15 anos atrás, Bispo Edir Macedo atrás das grades, com a Bíblia aberta, e a Rede Globo malhando aquele cidadão, e de repente a fé daquele homem deixou uma indagação na mente de todos os brasileiros: o que quer isto dizer? Como é que esse homem está atrás das grades, com a Bíblia aberta, sereno, dando testemunho, os crentes orando, e de repente, quando tiraram ele dali, nós descobrimos uma fórmula: que igreja é igual ao ovo, quanto mais você bate nela, mais ela cresce. Mais ela cresce, mais ela cresce. Está aí hoje a Igreja Universal, calando a boca de todo mundo, e até os grandes movimentos mais tradicionais do nosso Brasil, que chamava aquela igreja de igrejola, hoje tem que se curvar e tem que dizer: Deus é Deus na vida deles. Se você perguntar para mim sobre a teologia deles, eu vou deixar de lado, porque eu sou mestre em teologia e eu tenho algumas reticências. Mas se perguntar para mim: pastor, qual é o segredo daquela igreja? Eu posso dizer o que eu acho: é que toda vez que você passa perto daquela igreja, você tem que olhar para frente e tem que dar um grito de glória ao nome de Jesus, porque lá está escrito que Jesus Cristo é o Senhor. Isso deixa Deus feliz. Pode ser macumbeiro, ímpio, rico ou pobre, passou perto da igreja, mesmo não querendo, ele lê: Jesus Cristo é o Senhor. Está se cumprindo a Bíblia: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Estou sentindo Deus aqui. O Senhor está dizendo ao meu ouvido que Ele vai levantar homens aqui, mulheres, como levantou aquele. Você vai ser representante por um avivamento jamais visto, porque está na hora do seu ministério começar a brilhar como o sol. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que aqueles que nunca te enxergaram vão ter que colocar óculos escuros no rosto, porque o brilho da sua face será tão grande que as pessoas não conseguirão olhar. Eu profetizo, pastor Altomir, que o brilho desta igreja, despertar da fé, vai incendiar esse estado de Minas Gerais, vai incendiar o estado de São Paulo, vai incendiar o estado do Espírito Santo, o estado da Bahia, vai incendiar o Brasil inteiro. E eu não duvido que eu estou pregando para um grupo de missionários que vão começar a sair daqui para ir para o Oriente Médio, para ir para a África, para ir para a América do Norte. Você é um escolhido dele. Escute o que eu vou dizer: todo grande avivamento não começa com muitos. Na verdade, todo avivamento começa com um bebê. Diga para o seu irmão: um bebê. Todo avivamento começa com um nascimento. Quando um menino chamado Moisés nasceu, o pai dele olhou para ele e disse assim: meu filho é um problema. Colocou ele dentro de uma cesta e jogou ele nas águas do rio. A mãe aprovou, a família aprovou, e nem nome no garotinho colocaram. Quem colocou nome nele foi uma egípcia. Imagine você ser pai de um bebê, e o bebê tem 3 meses e você não colocar nome nele. Por que não colocaram o nome nele, pastor? Porque acreditavam que ele ia morrer.
Na terra, alguém disse: esse garoto tem um problema. Lá no céu, Deus olhava e dizia assim: esse garoto é a solução do planeta Terra. Está preparado para soltar um brado de vitória? Não se assuste, que você vai ouvir dois gritos: o grito do crente do seu lado e o grito dos demônios fugindo. Eu não sei o que foi que o seu pai e a sua mãe falaram quando você nasceu. Eu não sei o que disseram. Quando minha mãe engravidou de mim, meu pai disse para ela que ela estava grávida de uma desgraça. Tanto é que a minha mãe tentou me matar várias vezes, com agulha de tricô e coisas mais. Quando eu nasci, fiquei quase 8 meses dentro de uma estufa, porque estava todo machucado, e o médico disse: esse garoto não vive, com problema de asma e bronquite e tudo mais. De desgraça, meu pai disse para minha mãe que eu era um problema. Na terra, lá do céu, Deus dizia assim: ei, olha o avivalista aí, ó. Enche o peito de ar. Quando você nasceu, você não nasceu por obra do acaso. Você não nasceu por causa do método contraceptivo do seu pai e da sua mãe que fracassaram. Você não é fruto da pílula do dia seguinte que não funcionou. Você não nasceu de um aborto mal feito. Você não nasceu de um estupro. Isso aí é mentira do diabo. Você nasceu porque Deus olhou e disse: o avivamento vai nascer. Vai nascer! Me dê licença. Cai fora, Satanás! Estamos em guerra! Eu estou aqui te olhando e fico imaginando o que a sua família disse quando você nasceu. E fico imaginando o que as pessoas que vão assistir esse DVD depois vão falar, porque as suas lágrimas, o seu testemunho, a sua alegria vai contagiar tanta gente. E fique tranquilo, você está nessa cadeira por pouco tempo. Quando a trombeta tocar, a gente vai voar. O meu Deus instituiu a igreja, não para que ela fosse um instrumento de guerra, embora que nós carreguemos sobre a nossa história os maiores crimes e os maiores assassinatos do planeta. A igreja nasceu para dar vida. E os homens burlaram a lei, burlaram a fé, transformaram ela num palco de guerra, numa catapulta de promoção humana, num cabidal de empregos. É por isso que de vez em quando Jesus chacoalha a igreja, para fazer o homem lembrar: essa igreja é minha e não é sua. Lá está João Rus, recebendo agora não uma carta do clero romano, mas recebendo uma comitiva que estava dando os primeiros passos da Inquisição. Entram pela aldeia os papas, os tribunos, os bispos e arcebispos vestidos com as suas roupas clericais. Chamam João Rus para um julgamento popular, condenam ele, acendem uma fogueira, ou melhor, amarram ele em uma tora para depois acenderem a fogueira. E nada disso faz o coração desse homem voltar atrás. A história diz, isso está escrito no livro de Ellen White, O Grande Conflito, que antes de queimarem ele, colocaram nele uma roupa negra com desenhos de demônios. E ao invés dele chorar e gritar e pedir misericórdia, ele ria.
As pessoas chamavam ele de louco, e ele dizia assim: coloquem esta roupa de ignominia sobre mim, porque enquanto vocês colocam esta aqui, os anjos terminam as minhas roupas brancas no céu. Um dos papas dá um grito: calem este homem, coloquem o capuz da rejeição sobre a cabeça dele. E um capuz negro desce sobre o rosto de João Rus, com dizeres, entregando a alma dele ao diabo. E ele de dentro do capuz grita: coloquem logo esta coroa de vergonha sobre mim, porque a minha coroa já está preparada lá em cima. Os clérigos que estão com toda a multidão, vendo a multidão quer se alvoroçar e dizer assim: acendam logo a fogueira. E como os carrascos estavam atormentados pelo tamanho da fé daquele homem, os próprios clérigos foram acender a fogueira. E quando acenderam a fogueira, ao invés dos papas saírem, ao invés do papa sair e dos seus homens irem embora, ficaram perto. Eles queriam debochar dos gritos de dor de João Rus, mas ao invés de ouvirem gritos de dor, ouviram um cântico no meio das chamas. Eu não sei a melodia, mas ele cantava assim: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que não vai poder morrer. 100 anos depois da morte de João Rus, nasce Martinho Lutero. Pense num cabra macho, pense num homem de coragem, pense num maluco. Jesus é apaixonado por malucos. Tem algum maluco aí? Pense no maluco que enfrentou a ira de todo mundo, e um dia também pudera. O coitado, para dormir, dormia se espancando, porque os pecados estavam sempre diante dele. O diabo o atormentava de dia e de noite, até o dia que ele se encontra com o Cristo verdadeiro. E é um dos historiadores de Martinho Lutero que diz que um dia o diabo, depois que ele foi salvo, se aproximou dele e disse: Martinho Lutero, você tem uma lista de pecados, você nunca será salvo. E Martinho Lutero, tremendo, quando quis perder a fé, o Espírito Santo disse a ele: peça para o diabo fazer uma lista com seus pecados. E Lutero disse: diabo, comece a enumerar os meus pecados. E o diabo começou a falar: você fez isso. E foi fazendo. E o Espírito Santo dizendo: Martinho, fale para ele falar mais. E o Martinho dizendo ao diabo: fale mais, quais erros, mais. Chegou um ponto que o diabo teve que parar e disse: não, estão todos os seus pecados aqui. Aí o Espírito Santo disse no ouvido dele: agora diga para o diabo escrever embaixo: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Ei, você veio acompanhado nesta noite por alguns demônios que atormentam a sua mente, que brincam com você, que fazem a religião dizer para você que você tem que ser um super-homem, uma mulher maravilha. E por isso você se autoflagela, se autojulga, se condena, e carrega sobre si o peso de uma culpa que não te deixa nem adorar a Deus. Eu venho hoje, em nome de Jesus Cristo, pedir a Deus que te alivie, porque para Deus não tem nem pecadinho nem pecadão. O pecado está intrínseco em nós. Existem na Bíblia Sagrada mais de 740 classes de pecado. Quantas classes eu disse? Olhe para o seu irmão e diga: impossível não errar. E a Bíblia diz que quem erra em uma lei é julgada por todas. E aí? E o pior não é isso. A Bíblia ainda diz que o salário do pecado é a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da a alma que pecar essa. Olhe para o seu irmão e pergunte a ele: o que você está fazendo vivo aqui então? Assista a cena. O céu neste exato momento está sendo transformado em um tribunal. O juiz, Deus Pai Santo. O promotor, Satanás, com a sua toga negra. E o que ele tem na mão são provas dos seus pecados. Que provas, pastor? Ele usa a Bíblia.
porque aqui estão todas as classes de erros que o homem pode cometer. E o infeliz, sendo mentiroso, hoje ele não mente. Ele diz: todos pecaram. Seu juiz, a única coisa que eu quero é que o senhor faça cumprir a lei. Todos têm que morrer, a começar do pregador que está no púlpito. E Deus, quando olha a lei, diz assim: eu disse, tem que cumprir. Ele pega o martelo para levantar, para bater. O martelo diz assim: estão condenados. Só que antes da mão dele descer, do lado direito dele, levanta uma mão furada. Ah, aguenta coração. A mão furada segura a mão do juiz e diz assim: seu juiz, já que eles não têm advogado, posso eu advogar? E o justo juiz diz: é claro que pode. Mas como é que você vai defender os acusados? Ele diz: usando a mesma arma de acusação. Aí ele pega a Bíblia. Ele diz: o promotor, sendo pai da mentira, hoje não mentiu, porque todos pecaram. E o diabo diz: yes. E Jesus diz: de fato, o promotor disse certo, toda alma que pecar, esta morrerá. E o diabo diz: yes. O promotor, mesmo sendo pai, príncipe de toda mentira antiga, velha e a futura, não precisou mentir, porque o salário do pecado é a morte. E o diabo diz: yes. Aí o seu Cristo levanta a Bíblia e diz: todavia, o mesmo livro que apresenta 740 classes de pecados, apresenta 8.000 promessas de perdão. Eu disse 8.000 promessas de perdão. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Agarre o diabo pelo chifre, esfregue a cara dele no chão. Diga para ele: eu não sou semideus. Diga para ele: eu não sou um super-homem. Diga: eu não sou uma Mulher Maravilha. Eu tenho os meus erros, eu tenho os meus fracassos. Mas diga: eu sou apaixonado por Jesus. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mão direita para cima. Agarre o ombro do irmão que está do seu lado e tira ele do lugar. Chacoalhe ele até ele ficar irritado. Diga: está entendendo? Diga: você está entendendo? Diga: a sua fé tem que ser brilhante como o sol. O seu testemunho é maior, a sua fé é maior, a sua fé é maior. A minha Bíblia ainda diz em Romanos 8:1. Ai, Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Levanta a sua alma, crente. Desentope o seu vaso, crente. Pega esses demônios que te atormentam, que te acusam, bote ele debaixo dos seus pés. Mostre para eles o tamanho da misericórdia de Deus. Mostre para eles o tamanho do poder que está sobre a sua vida. Dá uma rajada de língua estranha na cara de Satanás. Adore a ele. We canto negas, we canto robara suria, rabashakata ramanaga. Silencie o diabo. Silencie Satanás. Quando sair daqui hoje, volte para os seus afazeres de cabeça erguida. Volte para os seus projetos de cabeça erguida. Você não serve um Deus que tem numa mão um cajado e na outra mão um corretivo que quer só te julgar. Deus é Pai. Deus é amor. Ele te conhece.
Ninguém aqui pode surpreender Deus. Quando você veio para cá, Ele já te conhecia. Quando você errou, Ele já te conhecia. E se Ele sabia que você ia errar, por que Ele te trouxe? Porque Ele te ama. Amar é uma coisa muito séria. Diga para o seu irmão, amar é uma coisa muito séria. Você decide amar. Amar é uma decisão. Quando você ama, você aceita a pessoa com todos os defeitos dela. Deus olhou para você e Ele decidiu te amar. Ele escolheu te amar. É por isso que Satanás não aguenta te ver. Pergunte para mim, por quê, pastor? Pudera, ele errou uma vez só e perdeu a salvação para sempre. E ele olha para você e cai todo dia. O que ele cometeu uma vez, você comete 100 vezes num dia só. E quando vai dormir, dobra o joelho e diz assim: papai do céu, me perdoa aí. O diabo olha lá para cima, Deus com a borracha fazendo assim. Ih, pastor, conheço um irmão que caiu. É? Quantas vezes? A gente julga pastores, julga pessoas e homens que caíram quantas? Uma vez? A minha Bíblia diz que o justo cai até 7. E de todas elas, Deus coloca ele de pé. Está entendendo onde eu quero chegar hoje? Eu estou aqui para declarar a você que você só vai para o inferno se quiser. Eu resolvi ir para o céu e ninguém me tira de lá. Eu tinha um amigo na minha infância, o Abraão, que uma vez na escola dominical, o pastor falando sobre céu, galardão, presentes, ele de orelhinha em pé disse assim: ô pastor, que história é essa de palma nas mãos? Aí o pregador, o professor disse assim: alguns crentes quando morrerem, ou quando chegarem depois do juízo, por não terem ganhado almas, por não terem se santificado o suficiente, por não terem feito isso ou aquilo, por não terem obras, vão entrar no céu com palmas brancas nas mãos. Ele coçou a cabeça e disse: com essa tal de palma a gente entra lá? Disse: o que importa é entrar lá. Não estou me importando muito com coroa não, o negócio é chegar lá. Ele olhou e disse, e o irmão começou a desenhar a cidade, que a cidade é quadrada, grande, tal, e disse assim: ô professor, nem que seja para eu ser gari no céu, o negócio é, nem que seja para morar no subúrbio do céu, o negócio é estar lá. E vou te dizer uma coisa: você tem um imã dentro de você, sintonizado num imã do céu. Você já passou um imã perto do chão? Você olha para o chão, só vê terra. Passa um imã perto do chão para você ver. Toda limalha de ferro está escondidinha, cola no imã. O arrebatamento vai ser assim. Você pode estar no meio do lodo, no meio da sujeira. Se você tem o dispositivo, fique tranquilo. Você escapa de um raio, mas não escapa do arrebatamento da igreja. Você vai entrar lá. E Martinho Lutero dá um pontapé inicial e começa a reforma. E da reforma partimos para a contra-reforma. E Deus levanta os seus gigantes, John Knox, Zwingli, até chegarmos os pais da igreja mais moderna, até encontrarmos um maluco como John Wesley. Mas um pouquinho antes de Wesley eu encontrei na história um grupo de crentes que eu falei: eu sou descendente deles. Pergunte para mim, quem era, pastor? Os Quakers. Qual o nome eu disse? Está difícil falar? Você lembra daquela aveia que tem um homem com um chapeuzinho europeu? Qual é o nome daquela aveia? Diga para o seu irmão: Quaker. Agora fala no plural: Quakers. Sabe o que significa Quakers? Aqueles que tremem. Diz a história que entre os europeus um grupo de crentes começou a buscar a Deus na sua pureza e santidade. Só que eles queriam algo mais. E depois da contra-reforma quiseram o poder do Pentecoste. E o dia que o Espírito Santo desceu entre eles, eles oravam com tanta intensidade que a casa de madeira tremia. E os vizinhos colocaram o apelido deles: olha os Quakers aí. Eu sou descendente deles. Cadê os Quakers do século 21?
E a glória do Senhor se alastrou. E no ano de 1901, em Houston, no Texas, um homem metodista chamado Charles Parham, cansado de uma liturgia fria e morta, como muitos aqui estão, fechou a sua igreja, alugou uma casa e juntou alguns eruditos e pessoas tementes a Deus e começou a buscar algo maior. Diga para o seu irmão: busque algo maior. Uma revelação para você. Aponte o dedo do seu irmão e diga para ele: a profundidade do rio da revelação nunca foi atingida plenamente. Existem coisas que Deus nunca revelou a ninguém, Ele guardou para você. Tem coisas que Deus ainda não mostrou. Tem coisas que ainda estão por ser reveladas. Paulo recebeu isso e disse assim: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus reservou para aqueles que o amam. Parham buscou e encontrou, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Fez uma pequena reunião, dividiu uma igreja no meio. A igreja era gigante, tinha 6 crentes. Deu um racha na igreja. 3 desviaram e 3 mandaram o pastor sumir de lá. E um jovenzinho pela janela, de cor negra, o nome dele era Seymour, se aproximou do pastor branco e disse: eu creio. Será que o Senhor Jesus tem coragem de me batizar com o Espírito Santo? E o pastor disse: por que pergunta? Ele disse: porque eu sou negro. 100 anos atrás, com o problema de segregação nos Estados Unidos da América, ser negro não era fácil. Ele tinha um complexo de inferioridade e perguntou ao pastor: será que Jesus tem coragem de me batizar com o Espírito Santo? Parham olhou para ele e disse: só você acreditou, amigo, vem cá. Colocou a mão sobre ele e Jesus selou Seymour com o Espírito Santo. O pastor metodista pagou os estudos do jovem negro e 5 anos depois, em 1906, envia ele para Los Angeles. E quando ele chega em Los Angeles, numa rua onde só tinha prostituição e bar de bebedeira, ele inaugura a sua pequena igreja. Nome da rua? Azusa. E lá na rua Azusa ele faz uma placa e escreve com a sua própria mão: aqui Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. E em breve vem buscar a gente para morar no céu. Em menos de 2 anos, a igreja de Seymour salta e envia mais de 20 missionários pelo mundo, e 2 deles foram parar na Suécia. Aí Salomão tem uma outra visão e grita: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Eu tenho que explicar isso para você entender. Um exército com Pergunte para o seu irmão: por que com bandeiras? Quando um exército saía para a batalha, isso até hoje funciona assim. Se você assistir os filmes épicos, se você assistir, por exemplo, O Patriota, de Mel Gibson e outros, você vai ver que quando os homens saíam para a batalha, os exércitos iam na frente. Tinha homens que não iam com espada, só iam com a bandeira levantada. Exército com bandeira é exército vitorioso. Só que o importante para o exército com bandeiras não é ir, é voltar. O exército que volta, ele não volta com bandeira, ele volta com bandeiras. Ele sai para a batalha com uma bandeira, a bandeira do país dele. E o que vence, volta para o seu país levando 2 bandeiras, a dele e a do país derrotado. Está começando a entender? Quem é esta que aparece com um exército com bandeiras, no plural? É a igreja que eu pertenço. É a igreja que ganhou de Cristo a bandeira do céu, e no arrebatamento vai levar a do céu e a da terra junto.
milhares de homens, tantos como a areia da praia, pequeninos e grandes, de todas as cores, de todas as tribos, línguas e nações, que foram arrancadas como um forte da mão de Satanás. Nós estamos despovoando o inferno para povoarmos o céu. Esta é a igreja com bandeiras. Você pertence a essa igreja? Faz barulho aí. No ano de 1910, os suecos recebem a palavra do Senhor, e 2 suecos batistas que frequentavam um seminário viram os missionários de Seymour que faziam barulho e começaram a ir no culto. E há um grande problema: quem não tem esse poder do carisma, quem não conhece o Pentecostes, se mistura com esse povo, o fogo pega. Quem não gosta, é melhor não se meter com a gente, é melhor ficar para lá, porque se aproximar da gente, pega. Pega ou não pega? Olha para o seu irmão e diga: pega. Os 2 batistas incendiaram, aí não aguentaram mais ir para o seminário. Chegaram para os missionários de Seymour e disseram: nós queremos fazer um estágio lá com o seu pastor. Pegaram um navio, foram até os Estados Unidos junto com Seymour, e Seymour colocou eles em outro seminário, o seminário da oração. E numa madrugada, enquanto esses 2 missionários suecos oravam, abriu-se o manto da revelação, e o Senhor disse por voz profética: preparei para vocês um país, e vocês vão atracar em uma cidade chamada Belém. Terminou o ato profético, procuraram o mapa mundi, eles rodaram o mapa mundi e encontraram 2 cidades com o nome Belém. Uma era no Oriente Médio, que hoje está lá na Palestina. Era muito distante, o idioma era difícil, precisava muito dinheiro. Disseram: para cá não dá para ir. Rodaram o mapa mundi, chegaram na América do Sul e encontraram Belém, num país de índios, no país dos tupiniquins, num país chamado Brasil. E lá vem os 2 batistas, chegaram aqui, já tinha uma congregação batista aqui. Foram para a congregação batista, e como eles falavam em sueco, quando eles eram renovados em línguas estranhas, os irmãos brasileiros achavam que estavam falando em sueco. Então ninguém atormentou eles. Por um ano, um trabalhava de manhã para pagar o estudo do outro à tarde. No finalzinho da noite, o que estudava chegava no que trabalhava e ensinava a língua. Muito difícil. Um ano depois, um deles mandou um bilhetinho para a igreja batista e disse para o púlpito, e disse: já sei falar a língua portuguesa. E o pastor batista chamou um deles para pregar. E um dos 2 subiu no púlpito e começou a pregar naquele português americanizado, misturado com sotaque europeu. Imagina que salada mista, uma torre de Babel. E ele dizendo: eu quero falar para os irmãos que a Jesus que a gente serve, ele batiza com o Espírito Santo, dá língua estranha, e a gente é renovado assim, pá, 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 pá. Os batistas se apavoram, tumulto na igreja batista brasileira, expulsam os 2 missionários lá de dentro, com mala e cuia, são obrigados a assumirem, andando pelas terras do Belém, no meio das matas. Você pode ler isso no livro Diário de um Pioneiro. Andando, chorando, os 2 disseram: nós não temos chamada para essa terra, fomos expulsos. Enquanto eles vão naquela madrugada orar, uma irmã sai de dentro da igreja batista e não consegue dormir. 6 de janeiro de 1911. O nome dela, Celina de Albuquerque. De joelho dobrado no chão, diz: eu não durmo, pai, não consigo dormir. A palavra daqueles suecos entrou no meu coração: se existe o tal do Espírito Santo, eu quero. Se tem línguas, eu quero. Se tem esse poder, eu quero. E ela orou da meia-noite às 4 da manhã. Às 4 da manhã, lá vem o Espírito Santo de Malicuia mudando para o Brasil. Yes! 6 de janeiro de 1911, a primeira brasileira orando em línguas estranhas para o céu. A semente brotou. E eis aqui um exército formidável, como quem anda com bandeiras. Quase 40 milhões de evangélicos nessa nação, 25 milhões de pentecostais, 25 milhões de canelas de fogo, 25 milhões de gente que não tem dente na boca, mas tem uma língua de fogo nos lábios, que quando abre, Satanás tem que fugir. Eu te disse que você ia sair daqui com orgulho de ser crente. E eu só estou revelando a você essa história porque você não é derrotado. Você não nasceu para perder. E se Jesus te trouxe para dentro de uma igreja, é porque o plano que Ele tem na sua vida é gigante.
Pastor, mas eu já estou velhinho. Não existe idade para o senhor. Pastor, mas eu sou muito novo. Não diga eu sou uma criança. O meu Deus não trabalha com idades, Ele trabalha com desejos, sonhos. E todos aqueles que têm um sonho de ainda frutificarem, de completarem uma grande obra nessa terra, que acreditam que as suas vidas ainda vão brilhar muito, que vão trazer muito orgulho para a sua denominação e para a sua família, que acreditam que o Deus que levantou o pastor Marco pode te levantar também. Eu quero que você não fique de pé, eu quero que você dê um pulo para cima. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão da sua irmã. Tu és a noiva que Salomão contemplou. Tu és o sonho que o meu Deus aqui plantou. Não és comum, nunca foi nem jamais será, porque na noite de hoje o meu Deus te escolheu. Ele quer te revelar. Se acredita em unção, feche seus olhos aí. Não ouça a música que eu canto, sinta apenas a melodia te tocar. Estou adorando o meu Deus em espírito, porque a sua glória já vai chegar. Quem acredita nisso, comece a glorificar. Belo Horizonte nesta noite foi escolhida por meu Deus. Os mineiros que aqui vieram foram marcados pelo meu Deus. Vão voltar para casa debaixo de tanta graça. Receberão a graça, a glória sobre ti, meu irmão. Se segure, porque do céu está descendo uma poderosa unção. Meu Pai, eu quero um sinal aqui agora. Se eu preguei para uma igreja que vai fazer a diferença, eu gostaria de ver o Senhor incendiar esta igreja. Todos os crentes pentecostais sejam renovados agora. Bandeiras, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Todo crente que nunca foi batizado com o Espírito Santo, seja batizado agora. Quem nunca orou em línguas, receba o impacto da presença do Espírito do Senhor agora, 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 já! Levante as duas mãos para o céu, de olhos fechados, chacoalhe as suas mãos. Pai, eu gostaria que o Senhor colocasse na palma dessas mãos agora uma unção de renovo, uma unção de autoridade, uma unção de glória,
Eu quero que essas mãos se transformem em condutores de energia espiritual. Eu quero que essas mãos se transformem em toques de cura divina. Onde esta mão tocar a partir de agora, um milagre vai explodir, meu Pai. Vire para o irmão que está do seu lado, agarra ele, profetiza sobre ele, profetiza sobre ela, profetiza. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Meu Deus, abrace outra pessoa, vire para o outro lado, profetize para todos os lados. Glória é fazer com que conheça a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto de ti, para que veja tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, teu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Santo e Santo, me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Meu Deus, como profeta do Deus vivo na noite de hoje, eu profetizo um tempo de glória, um tempo de renovo, um tempo de restituição, um tempo de paz, um tempo de plenitude, um tempo de poder, um tempo de reconstrução. Profetizo que o tempo de chorar terminou. Profetizo que o tempo de sofrer terminou hoje. É tempo de colher os frutos desta graça. Quem crê recebe. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença
Tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, envia a sua presença. Mão direita para cima, abra ela, feche os olhos e diga: em nome de Jesus, todos os demônios que lutaram contra a minha vida, que tentaram calar os meus lábios, desistir dos meus sonhos, sentir inveja dos ímpios, sentir tristeza, rejeição pela igreja, eu ordeno, para a palma da minha mão agora, fecha a mão, levante lá em cima. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões. Vos dei poder para pisar sobre toda a alma do mal, e nada vos fará dano algum. Eu conto até 3, no 3 você joga a mão no chão e pisa. 1, você nunca mais será o mesmo, crente. Já passou a fase da tristeza, a fase da rejeição, agora é hora de marchar como um exército com bandeiras. 1,5, a sua casa receberá a bandeira da vitória cravada no teto dela. 2, o seu trabalho não será mais um lugar de tristeza, será um lugar de provisão, será um lugar de prosperidade. 2,5, as obras do diabo caíram por terra. 2,75, Belo Horizonte é do Senhor Jesus. 3, jogue no chão, pise em cima. Tua presença é o meu prazer. Queria ouvir as mulheres. Mais uma vez. Mais uma vez. Os homens. Tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, toda a igreja, tua presença. Sobe, crente, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, quem pode aplaudir a Jesus? Pode aplaudir e gritar. Quem pode aplaudir, gritar e saltar? Aleluia! Pegue na mão do seu irmão e para a igreja.
vitoriosa como um exército com bandeiras, eu tenho uma frase. Repito as palavras do apóstolo Paulo. E dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Adore ao Senhor. Nesse mesmo espírito, onde estão as pessoas doentes, as pessoas enfermas? Levante a mão, eu quero te conhecer. Todos os doentes, todos os enfermos, levante bem alto a sua mão. Chacoalhe ela. Coloque a mão no local da enfermidade. Quem não está doente, mas deixou alguém doente em casa, levante a mão. Coloque a mão no coração, você vai representar a pessoa. Coloque a mão no coração. Pastor, o que é isso? Eu estou sentindo uma unção aqui, pastor, que há muito tempo eu não sentia. Ah, Deus. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Permita-me dizer ao seu povo as suas palavras, Pai. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No nome que está acima de todo nome, no nome que está acima de todo principado, no nome de Jesus, eu ordeno as enfermidades e as doenças que saiam, que desapareçam, que desapareçam agora. Os que estão aqui dentro e os que estão em casas, os que estão no hospital, os que estão desenganados, sejam curados, sejam libertos, em nome de Jesus. Enfermidade, doença, eu digo assim: sai. Quem tem parentes que ainda não são salvos, abra as duas mãos, feche os olhos. Coloque o nome deles na palma da sua mão. Não desista deles. Não desista deles. Não desista da sua mãe, não desista do seu pai, não desista dos seus irmãos. Não desista do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos. Não desista do seu vovô. Jesus salvou o meu com 84 anos. Fecha as duas mãos. Traz no peito em forma de um abraço. Pai, o Senhor nunca me levou a orar assim, Pai. Ah, meu Deus, visita os nossos lares. Revela a salvação para eles. Fala nessa madrugada no ouvido do pai, da mãe. O Senhor é o Deus que visita em sonhos. O Senhor salvou Cornélio através de um sonho. Visita o nosso vovô, a nossa vovó, visita os nossos parentes. Que esta seja uma noite profética, que eles sonhem com a salvação. E eu profetizo antes do Natal, de presente, toda a família te adorando na sua casa. Andara
Eu profetizo em nome de Jesus um tempo de milagres. Quem crê, fecha a mão e diga glória a Deus. Hãy cho ta mong cầu để ngày sau ta gặp nhau, trao cho ta miếng trầu, trao hết tình duyên này. Lang thang không bên đời, một ngày mưa rông vội rơi. Ta như con thuyền đang trôi vơi, buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, gạt từng giọt nước mắt hối hẹn. Hoài chờ người đứng bên hiên ngao, từng nghe mây hồn ta ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mát, kề tấm thân ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Lang thang không bên đời, một ngày mưa rông vội rơi. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, gạt từng giọt nước mắt hối hẹn. Hoài chờ người đứng bên hiên ngao, từng nghe mây hồn ta ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mát, kề tấm thân ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Mais uma salva de palmas a Jesus por quem merece. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Ah, Jesus.
Olha para o seu irmão e diga para ele: aguenta, coração.